quem não me conhece, eu sou a Andréia Pereira, uma das sócias da ON Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. Dando prosseguimento ao nosso projeto Qual com Gestor, hoje a gente recebe a equipe da Equitas Investimentos, o Luiz Teixeira Amaral, Luiz Felipe Teixeira do Amaral, que é sócio fundador e gestor da Equitas. Comigo está o Henrique Bosquá, que é nosso head de produtos, vai fazer uma pequena introdução e a gente vai começar o nosso bate-papo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Para a gente é um prazer receber o Luiz Felipe. Ele é sócio fundador de uma das casas mais tradicionais e com resultados consistentes em ações, e a gente tem muito interesse em escutar e compartilhar a experiência que ele vai trazer aqui. Então vai ser uma noite muito rica, vamos aproveitar bem os conhecimentos que serão compartilhados. Luiz, é um prazer ter você aqui. Conta para a gente um pouquinho da história da Equitas, os seus big numbers, que são grandes realmente, e um pouco do background dos principais sócios para a gente iniciar em seguida um bom bate-papo. Por gentileza. Tá joia. Bom, obrigado, André, obrigado, Henrique, pela introdução e pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Falar um pouquinho da nossa... Enfim, a Equitas é uma gestora de renda variável, focada em ações. É uma única estratégia, até hoje, que é dividida em alguns portfólios mais adequados para determinados perfis de clientes, mas é uma estratégia básica por trás. E hoje a gente administra 5 bilhões de reais nessa estratégia e somos um grupo de 30 pessoas, que a maioria dessa equipe é a equipe de time de investimentos, né? Então, ali a gente tem, dividido, eu sou sócio fundador e gestor da empresa, eu tenho responsabilidade final sobre tudo que é incluído no portfólio, mas a gente desenvolveu ao longo de muito tempo isso desde o início da empresa, dado uma crença, filosofia de investimento minha, que eu sempre acreditei que a gente junto, mentes boas, alinhadas, faz um trabalho melhor. Então, a gente tem um trabalho muito de tomada de decisão conjunta. Eu tenho na equipe de gestão, trabalhando comigo, 4 sócios, né, que são analistas, sêniores, que se dedicam a analisar alguns setores da economia em profundidade, fazem isso há muito tempo. Então, tem o Paulo, que está comigo desde 2004. A Equitas, eu não comentei, ela foi fundada em 2006 como gestora. Antes disso, a gente teve 3 anos de atividade assessorando empresas. E eu comentei, o Paulo está comigo desde 2004, o Bruno e o Sérgio desde 2012, e o Vinícius, que entrou em 2019, que é outro sócio da equipe de gestão, é uma pessoa que a gente conhece o trabalho dele há mais de 10 anos, ele foi 15 anos analista do Credit Suisse, foi 9 anos premiado pela Institutional Investor como o melhor analista dos setores que ele cobre, e a gente tinha um respeito enorme pelo trabalho dele, e era, na nossa visão, o melhor analista do sell-side. A gente resolveu trazer ele como sócio há 2 anos atrás, para compor aqui o time central da equipe de gestão. Um pouquinho sobre o meu background: eu comecei no mercado no meio dos anos 90, naquela fase pós-Plano Real, ali depois estabilização da economia. Trabalhei um tempinho como consultor, mas depois como analista de ações num banco local. Final dos anos 90, eu acabei indo para os Estados Unidos fazer um MBA na Universidade de Chicago. Trabalhei um tempo depois num banco lá em Nova York, no Lehman Brothers, e voltei para o Brasil em 2003 para montar a Equitas. E aí o comecinho da Equitas foi, como eu falei, foram 3 anos aqui assessorando empresas em processo de fusões e aquisições, finanças corporativas em geral, processo de levantamento de capital. Em 2006 a gente começou a atividade de gestão de recursos e desde então a gente vem, enfim, cada vez mais se especializando e focando no que a gente acha que sabe fazer bem, que é analisar negócios, analisar empresas, para ter uma estratégia de investimento focada para o longo prazo, que vem dando um resultado bem destacado ao longo desse período. Perfeito, Luiz. Para a gente iniciar nosso bate-papo, a gente sempre inicia nossas lives contextualizando o mundo, né? Então, a gente queria saber qual a visão da Equitas para as bolsas internacionais, principalmente Estados Unidos, né? A gente passou aí por um período de pandemia, onde todas as bolsas, ainda estamos, né? Mas o período mais crítico da pandemia, onde todas as bolsas despencaram, e a bolsa americana teve uma recuperação extremamente rápida, né? Os índices em topos históricos, movidos pelos estímulos econômicos, ou
pela qualidade das empresas. A gente queria saber como é que é a visão de vocês das bolsas internacionais, principalmente nos Estados Unidos. A gente está num momento super especial aqui, que é um momento de recuperação econômica, depois de uma crise super aprofundada, mas bem aguda, mais curta, e em que as economias centrais no todo estão crescendo de uma forma síncrona. Então, isso é um estímulo econômico muito forte que está acontecendo agora, em período de recuperação. Isso para a atividade econômica, para as bolsas, que acaba refletindo nas bolsas, é bem relevante. Além disso, um ambiente de juros baixo, né? Essa retomada da atividade está sendo impulsionada, como você falou, também por estímulos até que me parece até exagerados. Eu acho até que não precisaria de tanto. Isso acaba levando para um equilíbrio de risco que eu acho que não precisaria ter. A gente pode falar um pouquinho mais dos Estados Unidos, mas essa a realidade. A gente está nessa fase de crescimento acelerado, estimulado, em juros baixos, né, o que é muito estimulativo para a economia e para investimentos em ações, e com muita coisa acontecendo. Isso não é de agora, mas de alguns anos para cá, mas que se intensificou com a pandemia, que são transformações reais que estão acontecendo no ambiente de negócio, nas empresas, promovido pelo tudo que está acontecendo em transformação tecnológica, né? Você tem uma confluência de algumas coisas que estão em andamento já há alguns anos, não são muitos, mas eu diria que de 10 anos para cá, com aceleração maior nos últimos 5 anos, que é muito potente, né? Você tem um dos elementos processamento em nuvem, que dá acesso para algo que era restrito a grandes empresas no passado, né? Você ter acesso à capacidade de processamento. Isso hoje é democratizado, né? Todo mundo tem quase que acesso a processamento infinito e capacidade de chegar no consumidor final com os mecanismos aqui essa capilaridade que os smartphones deram para coletar a informação do consumidor e devolver em termos de serviços e capacidade de prestar serviço. E isso gera uma série de inovações, e esse é o ambiente que a gente está vivendo. Eu estou gastando um pouquinho mais de tempo nisso para explicar o seguinte: isso é também um outro elemento aqui de estímulo para o mercado de ações, porque você tem, de um lado, a economia crescendo, juros baixos e novidade, né? Novidade estimula aqui bastante o investimento em ações. Então, é um ambiente muito positivo, né? A gente não acha que está num ambiente extremamente positivo. Tem risco, né? Como todo lado tem risco. O risco que a gente está vendo, principal hoje, que eu acho que está na cabeça da maioria dos investidores, é o risco de inflação, nos Estados Unidos, principalmente, né? Os Estados Unidos é a principal economia do mundo. O que acontece... eu estou aqui agora, estou falando aqui. O que acontece aqui impacta o mundo inteiro. E a gente, a economia americana está crescendo num ritmo, né, em função dos estímulos, a 7% ao ano. É muita coisa, né? Então tem um risco aqui de ter algum desequilíbrio que tenha que ser ajustado ali na frente, eventualmente, por um aumento de taxa de juros. Esse acho que é o elemento de risco, de preocupação que está na cabeça das pessoas, se é que a gente não vai sobreaquecer a economia americana, mas em isso não acontecendo, né, as coisas continuando do jeito que estão, é muito bom para a Bolsa, e para a Bolsa Americana também. Feito. E também, aproveitando essa tua primeiras considerações, vamos pensar também em tecnologia, as Big Techs, especialmente norte-americanas, e as suas correlatas no mundo China. Todas essas empresas têm vários tentáculos que vêm mudando totalmente a forma de vida das pessoas e empresas. Te pergunto, é inevitável a integração do mundo tecnológico com serviços financeiros? E o que podemos esperar para os próximos anos com a chegada no universo 5G? Projeta isso para a gente, por favor. Tá, não, assim, eu vou fazer o disclaimer inicial aqui. A nossa abordagem de investimento, ela parte da gente reconhecer as nossas limitações, né? E eu tenho muita coisa acontecendo, e a gente achar que a gente vai entender todas as evoluções, as derivadas disso é muita presunção. Mas eu tenho algumas visões sobre as coisas que estão em andamento assim, nos próximos anos. Eu acho que dá para fazer algumas afirmações com uma confiança grande.
por exemplo, setor financeiro, como você citou, essa a gente não tem dúvida que é um setor que vai ser, está sendo já, né, transformado pela tecnologia, e está acontecendo uma mudança muito grande aqui. Principalmente o setor bancário, né, que era um negócio bem concentrado e com barreiras de entrada muito grandes em função um pouco os players que conseguiam ter tanto a capacidade de processar dados, o que é relevante, né, sistemas, quanto capital, quanto chegar no consumidor. E para isso você precisava de uma vasta rede de agências físicas, e isso deixou de ser verdade, né? Eu diria que nesses 3 elementos principais, a capilaridade hoje, qualquer player com uma boa oferta de produtos, ele consegue chegar nas pessoas via o digital. Processamento em nuvem passou a ser uma desvantagem para as empresas, os bancões, os incumbentes, porque os seus sistemas são muito robustos, uma capacidade de processamento muito grande, mas são códigos antigos que foram programados, às vezes, lá décadas atrás. E hoje você, para conseguir lidar com dados que vêm do consumidor numa quantidade cada vez maior, processar isso, entender seu consumidor e colocar produtos novos que atendam o consumidor de uma maneira customizada, você precisa ter uma agilidade na parte de sistemas que esses sistemas legados não permitem. Então, até alguém novo vindo com sistema com arquitetura em nuvem consegue ter uma vantagem em relação a quem está aí já há mais tempo. E capital, né, que é uma outra grande barreira para se entrar no mercado financeiro, a gente está numa realidade agora de abundância de capital no mundo, e abundância de capital principalmente para fomentar negócios novos com esses elementos de inovação, de tecnologia. Então, exemplo aqui, que eu acho que é emblemático, que aconteceu acho que 2 semanas atrás, que anunciaram a rodada do Nubank, né? O Nubank, se alguém tinha dúvida de que um dia eles não conseguiriam chegar na base de capital dos grandes bancos, hoje o investidor dele é o Warren Buffett, é a Berkshire Hathaway, que é uma empresa de investimentos que tem 150 bilhões de dólares em caixa para investir. Obviamente não vão fazer isso, não vão investir, não estou querendo dizer que vão investir no Nubank, mas esse é o poderio de um investidor, né? 150 bilhões de dólares é o valor de mercado somado de todos os bancos grandes brasileiros. Pode o Itaú, o Bradesco, o Santander, acho que até o Banco do Brasil cabe aí nessa conta. Então, assim, tem muito capital para fomentar a inovação nesse mercado financeiro, e a gente não tem dúvida que isso vai continuar. A escala que alguns desses negócios tomaram já são escalas que há pouco tempo atrás eram inimagináveis, né? Você tem aí Nubank com dezenas de milhões de clientes, e Inter também indo no mesmo caminho, já com ofertas inovadoras, mesclando oferta de serviço financeiro com varejo, né? Então, hoje, um ambiente lá que você pode já comprar coisas dentro de um aplicativo que era tipicamente de banco, e muita coisa acontecendo aí. Perfeito. Você acabou de citar o Warren Buffett, né? O que a experiência dos grandes investidores globais contribui para a evolução do mercado local? E aproveitando, quais os principais atributos da estratégia de gestão bottom-up? Tá. Olha, contribui demais, né? A experiência do pessoal de fora para a gente é um privilégio. A gente tem um mercado que é pouco desenvolvido, né? E ao longo do tempo ele é quase que atrofiado, né? Eram pouquíssimas empresas que tinham acesso ao mercado de capitais, e então era um joguinho de pouca gente, poucos setores. Se olhar a composição do índice, ela não reflete bem a composição da economia, né? Tem um peso desproporcional ainda em alguns setores. Isso é meio que um legado histórico, né, de uma bolsa muito concentrada. Então, a gente está alguns anos atrás, né? Eu diria que, em termos de desenvolvimento de mercado de capitais, se a gente olhar para o que aconteceu nos Estados Unidos, entender bem nos últimos 20, 30 anos, é uma jornada que talvez a gente consiga percorrer ela de forma mais rápida, mas a gente vai percorrer uma jornada de evolução. Então, se apoiar na experiência de grandes gestores lá fora, para a gente é
é um ponto de aprendizado enorme. A gente olha muito e nos últimos anos os gestores começaram a escrever mais, né? Isso, quando eu comecei minha carreira, era difícil ter pontos de referência, todo mundo lia as mesmas coisas, né? Era o Intelligent Investor, né? O livro que foi escrito na década de 40, final da década de 30, se não me engano. Então, putz, as coisas mudaram demais ali desde então, e a gente continuava com uma referência muito limitada, né? E as coisas evoluíram bem, a gente tem uma proliferação de informações, a gente consegue acompanhar hoje de uma maneira muito mais próxima o que está acontecendo com eles lá, e sem dúvida nenhuma, um ponto de aprendizado e referência. Em relação a bottom-up, bottom-up é você entender as empresas no nível que está acontecendo com as companhias no nível microeconômico, né? Deixar um pouco de lado os ruídos macro, né? O que está acontecendo na dinâmica de Congresso, dinâmica política, o que falou Bolsonaro, o que não falou, o que falou Lula, não falou. Isso afeta o ambiente macro, muito ruído, mas a vantagem de você olhar o que está acontecendo no micro é que a essência dos resultados das empresas vem daí, né? Não vem do que falou o Lula ou que falou o Bolsonaro, ou o que está acontecendo lá. Óbvio que o ambiente macro ele propicia um ambiente melhor ou mais desafiador, mas se você conseguir entender quais são os diferenciais das empresas que você está analisando, querendo investir, como é que elas estão posicionadas nesse jogo competitivo com os concorrentes, quem está melhor posicionado, para onde é que vai esse mercado. Esse entendimento, a gente acredita que ele nos dá mais capacidade de prever, não muito adiante, mas pelo menos com um pouco mais com um prazo um pouco maior. A gente acha que a gente investe com teses, com horizonte sempre de 3 a 5 anos, apoiado nisso. E no Brasil funciona, eu diria que funciona em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil ele é ainda mais relevante, porque o nosso macro é muito bagunçado, né? Se você for olhar para o que está acontecendo sempre no lado dos ruídos políticos, da economia, ele é muito bagunçado, né? A gente, a cada 3 ou 4 anos, acaba tendo uma grande chacoalhada, um grande turbilhão aqui, mas as empresas continuam lá, as empresas boas continuam se destacando, continuam com capacidade de gerar riqueza, mesmo em ambientes desafiadores. É aí que a gente foca a nossa atenção. Perfeito. Vamos chegar agora um pouco no mundo Brasil, a nossa querida B3 Bovespa, e falar um pouquinho de setores, e você fica à vontade para entrar do macro para o micro, que é a tua especialidade, tá? Então, aqui a gente vai te provocar com algumas imagens setoriais, você fica à vontade para dar o tempero de qualidade da Equitas. Um dos motores de alta propulsão aqui no Brasil é o setor de agronegócio. Como a Equitas se posiciona no segmento? Como monitora a oportunidade de empresas que se beneficiam do ciclo de alta de commodities? E o que tais empresas trazem de novidades em termos tecnológicos para manter as vantagens competitivas? Tá. O setor de agro, a gente não tem nenhum investimento hoje no setor de agro, mas não é porque a gente tem nada contra o setor, pelo contrário, a gente tem uma visão muito positiva sobre o setor agro no Brasil. É um dos setores que, como um todo, o Brasil tem um diferencial tecnológico e competitivo, que é uma mescla aqui de vantagens tecnológicas, mas também de condições naturais muito favoráveis. Então, a gente tem, de fato, diferenciais aqui. E tem sido um motor de crescimento, ou até, em momentos de queda da economia, um contrapeso aqui, que equilibra um pouco outros setores que vão mal, o setor agro sempre puxando a economia aqui. Mas tem muito pouca empresa desse setor representada na Bolsa. Esse é um dos setores que eu acredito que vai ter um número de representantes muito maior com essa evolução que está acontecendo na Bolsa brasileira. A gente está passando por um momento aqui de evolução muito rápida, mas atrasada, mas muito saudável, né? De várias empresas que estão agora
vindo a mercado, tentando fazer seu IPO, e tem alguns representantes do mercado agro. Tem uma delas que eu não sei se eu posso comentar ainda, porque é a empresa que ainda vai fazer IPO, mas em breve a gente vai ter um representante do setor agro na nossa carteira. Enfim, histórias bem interessantes aqui de crescimento com potencial de criação de valor e diferenciais muito claros, né? Ainda nessa linha do agro, o que vocês estão vendo no mercado de proteínas? Tá, o mercado de proteínas, a gente acompanha ele bem, mas ele tem que entender bastante a questão dos ciclos, né? O Henrique comentou sobre o preço das commodities. Esse é um ponto que pode ser um criador de valor para as companhias, mas é um ponto de grande incerteza que às vezes tem dinâmicas muito distantes aqui que acabam afetando, né? É algo que acontece lá no outro lado do mundo. Vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Você tem uma gripe aviária, gripe suína africana, que afetou o plantel de suínos na China. Isso, últimos 2 anos, vem causando uma mudança completa dessa base aqui, desse rebanho que é provedor da principal proteína de consumo do chinês. E estamos falando de uma população gigantesca que teve uma mudança ali grande. Esse negócio acabou afetando preços de proteína no mundo todo, porque as coisas são quase que vasos comunicantes, né? O preço se subiu demais o preço da carne suína, ela vai puxar também o gado, que é um substituto, vai puxar frango, vai puxar até peixe. Agora que é um pouco mais distante, você tem esse efeito sobre a cadeia toda de proteína. Então, tem isso que está acontecendo e afetou demais a dinâmica do setor nos últimos 2, 3 anos. Tem sido excepcional para as exportadoras do Brasil, né? Se falta lá e desarranja toda a cadeia de fornecimento. Aqui a gente é um exportador, e para o Brasil foi muito bom. Mas eu tenho... A nossa preocupação é que as ações refletiram isso, se valorizaram em função dessa dinâmica toda. E como as coisas são cíclicas, né, a gente não tem muita dúvida de que vai passar esse ciclo tão favorável e pode ser que, olhando um pouco para frente, o ambiente não seja tão propício, tão favorável quanto foi nos último ano e meio, principalmente, né? Então, essa é um pouco da preocupação que a gente tem com o investimento nesse setor agora. Perfeito. Deixa eu juntar aqui nessa próxima questionamento 2 setores tradicionais e de alto peso na proporcionalidade do índice Ibovespa, que é a cadeia de petróleo e gás e também o segmento elétrico. Vamos juntar as duas e você desenvolve como julgar conveniente. Pensando na cadeia de petróleo e gás, o mundo hoje caminha para uma adaptação em direção às energias renováveis e um foco muito consciente na redução de emissão de carbono. Então, qual é o posicionamento estratégico da casa e quais oportunidades vocês vislumbram no segmento de energias como um todo, com potencial geração de retornos? E já que a gente está falando de energia como um todo, qual a avaliação sua, do teu time, do processo de privatização da Eletrobras? Tá. Assim, energia, né, elétrica é um setor bem regulado, é a história de você entender a minúcia de como é que a regulação vai impactar as companhias. Ele tem muito pouca variação em termos do que vem da demanda, é muito de entender o que tem de oportunidade de melhoria operacional das companhias, mas uma demanda que preços são estabelecidos aí por regulação, então bem previsível. A gente tem algum investimento, é pequeno, temos um investimento específico na CESP. Energia, enfim, cadeia do petróleo, a visão que a gente tem é que o movimento em direção à energia renovável ele é inexorável, isso é uma realidade, vai acontecer, não tem dúvida nenhuma, mas ele vai ser longo. A gente não vai se livrar do petróleo tão cedo. Tão cedo, eu me refiro a décadas, né? A gente vai conviver durante algumas décadas ainda com grande parte
da matriz energética sendo suportada por petróleo. O que teria condição de substituir de uma maneira mais rápida, principalmente para a energia elétrica, é a energia nuclear. Mas não é uma discussão que a gente vê no topo da agenda, principalmente das pautas ESG. Né? O pessoal está indo para renováveis do tipo eólica, solar, e vai demorar demais, vai demorar bastante tempo para substituir petróleo, então o petróleo vai estar aí, e a gente acha que tem algumas oportunidades de investimento nesse setor, que é um setor, vou dizer que as pessoas não têm assim não está no hype, né? As pessoas não amam investir no setor de petróleo, mas eu acho a Petrobras, por exemplo, um investimento excepcional, porque é uma empresa muito barata, num momento de crescimento, no momento em que ela consegue, ela está passando por um processo de reavaliação dos ativos, né, vendendo uma quantidade grande de ativos dela que tem retornos menores, então o que sobra na companhia são ativos com retorno maior, então a empresa vai mudar o perfil de lucratividade ao longo do tempo, e nessas vendas de ativo acontece também um processo, como eu digo, é uma semi-privatização aos poucos, né, que vão os ativos e vão pessoas também, né, coisa que a empresa não consegue fazer como empresa estatal. Nesse processo de venda ela acaba saindo um pouco, né, diminuindo, enxugando as operações, ficando mais eficiente, né? E a componente disso tudo, com o fato de ser barato, com o crescimento de produção, nos parece um investimento bastante atraente. Então, é uma economia, diria, o setor da economia, o setor da economia velha, mas uma bela oportunidade de investimento que a gente enxerga aí. A gente tem também investimentos na cadeia de serviço para a indústria de petróleo. Né? Tem um investimento que a gente fez, uma empresa bem interessante, menor, que é nova no mercado, que chama Ocean Pack, é uma prestadora de serviço. Que eles fazem, eles são especializados, originalmente o negócio deles era de contenção de vazamentos nas plataformas de petróleo, que é uma preocupação recorrente, que as empresas precisam buscar aí, prestadores de serviços especializados naquilo. Essa empresa começou a operação por aí, mas é assim, uma equipe de gestão reconhecida mundialmente nos trabalhos de apoio e serviço especializados para operações complexas de alto mar. Também algo para assim, um crescimento enorme pela frente com o desenvolvimento do pré-sal. É um investimento que a gente tem pequeno na carteira, mas eu vejo como bastante promissor. E você perguntou sobre a Eletrobras também, né? Perfeito. Eu acho que está tarde, né? Demorou ainda para privatizarem, enfim, acho que tem que fazer, né? Tem que privatizar a Eletrobras. Não tem um case razoável para manter essas empresas na mão do Estado, né? Nem a Eletrobras, nem a Petrobras, nem o Banco do Brasil, enfim, mas nem as empresas de saneamento, nenhuma delas, enfim. Mas demorou, mas está andando. Eu acho que, pelo jeito, sai e vai ser muito bom para a empresa, né? Não tenho dúvida disso. Perfeito. Deixa eu falar de mais dois setores aqui, agora totalmente diferentes, educação e saúde. Né? São duas teses que vêm crescendo em relevância nas bolsas globais e também aqui na Bovespa. Como é que vocês analisam as empresas desse setor, as possibilidades de consolidação, crescimento, inovação? Quais são as principais teses alocadas no caso da Épotas? Hoje a gente não tem nenhuma posição em empresas de educação, a gente acompanha bem a dinâmica do setor, ele tem duas, eu acho que duas frentes de investimento, né? O ensino superior, que é muito das empresas que são listadas em bolsa, é muito a questão de acesso, né? São empresas grandes que dão acesso a curso superior, e as empresas de conteúdo para ensino básico. Ali a gente vê empresas com conteúdo maior, talvez de marca, de qualidade, que nos interessa mais. A gente não tem nenhum investimento ainda, mas é um setor que tem uma possibilidade de se ter uso de tecnologia para melhorar a dinâmica de aprendizado, para se entender, se entregar conteúdo de uma maneira mais customizada para o aluno. Essa é uma grande expectativa
lá atrás, quando começou o movimento aqui de transformação tecnológica, as pessoas projetavam que o setor de educação seria o mais impactado, o mais rápido. E tem demorado para isso acontecer, mas a verdade é que o potencial está aí, tem coisas que estão acontecendo. A gente, não, por acaso, não tem ainda investimento em educação. Em saúde, sim, a gente tem. A gente tem uma posição em Notre Dame Intermédica, desde a época do IPO da companhia, era uma empresa que a gente acompanhava há alguns anos antes do IPO deles. É uma empresa, temos dois, temos a Notre Dame Intermédica e temos Mater Dei, que é uma operação ali focada em Minas Gerais, mas com expansão agora para a Bahia e para outros estados no Brasil, de hospitais, né? Gestão de hospitais. O case Intermédica Notre Dame, para a gente, tem alguns elementos aqui, né? Um é que estamos falando de um mercado de saúde enorme, um mercado grande, e um mercado que vai apresentar um crescimento que tem, eu diria que a melhor qualidade desse crescimento, que é a maior previsibilidade de crescimento, que não é baseado por ciclos econômicos, ele é baseado pelo impulsionamento demográfico, que é o que vai acontecer de um jeito ou de outro, que é o envelhecimento da população. Você consegue entender muito bem esses movimentos demográficos sem muita margem para erro, né? E o Brasil vai estar passando por um processo de envelhecimento da população, então o público atendido pelo sistema de saúde nos próximos anos vai aumentar demais. Então, é um mercado grande e que vai crescer. E a operação da Intermédica Notre Dame é uma operação verticalizada, né? Então, eles têm plano de saúde e têm hospitais próprios, clínicas próprias, então eles dominam também a prestação de serviço. Com isso, conseguem fazer uma prestação de serviço mais eficiente, no final das contas, entregar acesso à saúde de qualidade por um ticket menor, né? E isso é um modelo muito vencedor, que permite ela ganhar espaço de mercado em relação aos seus concorrentes. Então, tem um crescimento orgânico que vem desse modelo eficiente em andamento, que deve continuar, e tem também uma dinâmica nesse setor de consolidação, né? Hospitais que sempre foram unidades geridas individualmente, agora a gente vê cada vez mais os grupos se formando para gerir hospitais de forma... Você tem uma centralização de gestão que controla várias unidades, né? Isso dá uma eficiência aí de gestão e troca de melhores práticas. Então, essa é uma outra tendência que está em andamento nesse setor, que permite também uma avenida de crescimento para as empresas. Aí tanto para a Intermédica Notre Dame quanto para a Mater Dei, que é um case novo para a gente, mas que a gente acha que vai se beneficiar bastante dessa consolidação no setor. Perfeito, eu agradeço aí esses comentários pertinentes, concordamos com tudo que você abordou. E vamos falar um pouquinho do boom de abertura de capital de empresas. Você já citou isso aqui anteriormente, os chamados IPOs. De uma forma abrangente, qual o benefício desse movimento para o nosso mercado de capitais e para a qualidade e evolução empresarial? Em sequência, como vocês avaliam os novos players, ou seja, as novas empresas listadas, e como uma equipe de gestão com foco em longo prazo estuda cases? Como vocês se relacionam com o RI, controladores, executivos das empresas investidas em análise? E qual o tempo médio que dura os estudos, o namoro, o noivado, o casamento antes de investir numa empresa? Conta para a gente, por favor. Joia, tem várias perguntas. Se eu não responder todas, depois você me chama a atenção aí que eu volto em algum ponto. Mas esse movimento de IPOs no Brasil, a gente acha que é extremamente saudável. Eu só vejo pontos positivos. Eu não tenho nada para dizer em termos de negativo. É o reflexo do desenvolvimento que está acontecendo no mercado. Para as empresas, mais fonte alternativa de capital, né? Acesso a capital. Até pouco tempo atrás, a gente dependia demais dos canais do Estado, né? Era BNDES e as fontes aí de Banco do Brasil para alguns setores e para outros, Caixa. Hoje a gente tem o mercado de capitais ocupando esse espaço, que é extremamente saudável para um ponto que você tocou, que é as empresas elas têm a possibilidade de acessar o mercado, mas para isso elas têm que se organizar. O mercado
é um avaliador de empresa muito mais eficiente do que o Estado, né? A gente consegue fazer o nosso trabalho de cobrar governança, cobrar processo, cobrar organização melhor do que o Estado faz. Então, para as empresas é bom, para o lado de governança das empresas é excelente. Para crescimento, né? A gente está falando de dinheiro que entra para as empresas para fomentar projetos, em grande parte, projetos de crescimento. Para a economia é muito bom, para a eficiência da economia é muito bom. Para quem trabalha com investimentos, são mais alternativas de investimento. Então, é mais insumo para o que a gente faz. É excepcional a gente ter mais alternativas e conseguir fazer melhor o trabalho de seleção, né? Não fico preso aqui em meia dúzia de companhias tendo que escolher uma ou outra. Eu consigo agora olhar setores mais variados, quer dizer, fontes de risco diferentes, né? E negócios numa fase de crescimento, negócios interessantes, com uma fase de crescimento grande, com diferenciais claros, assim, nomes novos. Para a gente é excepcional. O que é o ponto que tem que se levar em conta quando participa de IPO? É que, obviamente, normalmente a gente acompanha essas empresas por muito tempo, às vezes décadas, né? Tem empresa no nosso portfólio que está há 11 anos. E é muito diferente o nível de conhecimento que a gente tem numa empresa que você está acompanhando há 11 anos e já teve pontos de referência dessa empresa em várias situações diferentes, em vários ciclos de economia, conhece os gestores, é muito diferente do que uma empresa que você está conhecendo agora há pouco tempo, né? Então, isso tem que ser levado em consideração com um ponto adicional ainda, né? Que as empresas, quando vêm para o IPO, elas vêm com todo o incentivo para mostrar a história mais bonita possível, né? Então, elas vêm ainda apoiadas por bancos de investimento que são contratados com esse intuito aqui de fazer a colocação e colocar a história mais bonita possível. Então, a gente sabe disso, né? Sabe que a gente tem menos informação do que normalmente a gente tem, que do outro lado tem um grupo de empresários que conhece mais do que a gente e incentivado para mostrar uma história bonita. Então, sabendo dessa situação, a gente tem que tomar um cuidado extra aqui de aprofundamento com todos os casos de IPO. Mas a gente vê como extremamente positivo. O tempo que você falou de namoro depende bastante, né? A gente tem na equipe capacidade para... a vantagem, uma das vantagens de ser uma casa independente, assim, eu não tenho... eu tenho um processo que é um processo muito bem feito, mas ele é ágil. Eu não preciso ter que me reportar para 500 comitês e pedir a benção. A gente se reúne, a gente foca as atenções e gasta energia para entender em profundidade os nossos cases de investimento e consegue tomar decisão relativamente rápida se precisar tomar. Então, varia. Tem casos que a gente acompanhou empresas por anos. Se a gente não está confortável com o case, a gente não tem por que ter pressa. A gente pode acompanhar por anos, como aconteceu em vários casos. Agora, tem situações onde a gente se preparou em poucos meses, né? Com empresas que estavam vindo ao mercado para IPO, a gente começou a ter contato poucos meses antes, fez um trabalho de aprofundamento, de coleta de dados, mobilizou a equipe para conhecer o caso, pegar referências fora, enfim, esse é o trabalho que a gente faz o tempo todo também, conhecer quem são os concorrentes, conhecer competidor, entrevistar funcionários, ex-funcionários, é sempre uma fonte ótima de informação, né? Falar com os ex-funcionários. Então, esse trabalho a gente consegue fazer também rapidamente, mas geralmente alguns meses, né, pelo menos. Perfeito. Mudou tudo, muito bem. Num artigo recente da Equitas, vocês tratam dos fundos crossover. Você pode explicar para a gente do que se trata e como é que essa estratégia dialoga com os fundos de private equity e venture capital? Tá. Não, o que está acontecendo lá fora como reflexo desse movimento que eu comentei no começo de transformação tecnológica? A gente está numa fase diferente. É um momento realmente especial no que está acontecendo de mudança de perfil de negócio, né? Essa queda de barreira de entrada que eu comentei, acesso a processamento, com a difusão aqui dos canais mobile, né, digital, você consegue ter uma série de negócios novos se desenvolvendo, crescendo. Então, tem uma proliferação de empresas novas acontecendo e empresas tendo acesso a capital
no ambiente fechado. Então, os fundos de private equity e de venture capital que estão alimentando essas empresas permitem que elas fiquem mais tempo no ambiente fechado, né, de capital fechado, antes de acessarem o mercado enfim, antes de lançarem ações no mercado público. Por quê? Quando elas optam por um IPO, por lançar ações, elas passam a ser cobradas por uma grande quantidade de analistas que está olhando o curto prazo. O cara está olhando para o resultado do trimestre, o resultado a cada 2, 3 trimestres, e essas empresas, muitas vezes, elas estão preparando os negócios delas para ter escala, e construir essa escala é um trabalho de longo prazo que vai passar, eventualmente, por períodos onde ela não dá lucro, né? Onde tem uma visão sendo colocada, se enxerga ali a dinâmica favorável de contato com o cliente, o que está sendo gerado de resultado no contato com o cliente, mas a empresa como um todo ele não dá lucro. Então, elas optam por ficar fechado. Então, o que aconteceu lá fora, está acontecendo, são os gestores de renda variável, de ações, eles se antecipando, começando a investir antes das empresas virem a mercado. Empresas em fase aí de crescimento ainda, 2, 3 anos antes delas fazerem o IPO, né? Isso que é o fundo crossover, né? Então, tem lá nos Estados Unidos, na Europa, a grande maioria dos gestores de ações hoje tem flexibilidade nos seus mandatos para investir em empresas nessa fase pré-IPO. A gente está fazendo a mesma coisa, a gente está se preparando para isso, e a maneira como a gente vai fazer isso é através de um veículo, um fundo listado, que é para eu conseguir oferecer para o meu investidor liquidez, né? Porque se eu for investir em empresas, que essa é o dificultador de você investir em empresas de capital fechado, né? Você não tem como sair da posição, então precisa de uma estrutura que permita isso. Geralmente os fundos de private equity são feitos para isso, só que os fundos de private equity eles amarram o investidor por prazos de 10 anos. Você faz um investimento, tem que ficar lá 10 anos. O que a gente está fazendo aqui com o fundo listado é permitir o investidor que vai precisar de liquidez eventualmente em algum momento, ele possa simplesmente vender as ações dele como vende uma ação na B3. A cota vai ser negociada na B3 em vez de você ter aplicações e resgates, né? A aplicação é uma vez no IPO, né, na listagem, depois negociação no mercado secundário. Boa. E esse lançamento tem previsibilidade? Isso vem logo. A gente já fez inclusive o arquivamento na CVM. Fizemos semana passada. Isso saindo do forno para vocês em primeira mão. Acho que a primeira conversa que a gente tem fora aqui do grupo é com vocês. A gente vai começar a fazer o esforço mais de marketing no começo de julho. E o cronograma para lançamento mesmo, para liquidação da operação ainda não está totalmente cravado, mas é para ser entre final de julho e começo de agosto. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, estamos animados. Inovação e pioneirismo. Vamos falar um pouquinho do teu portfólio principal, quer dizer, as best ideas. A gente conhece muito bem a carteira da Equitas. Eu quero que você fale aqui para o time de assessores e para os investidores finais, né? Você tem uma concentração em 5 a 7 papéis em 50% do portfólio, 55%, e uma segunda parcela um pouco mais ampla e diversificada. Como que essa combinação agrega valor para o investidor para obter uma performance, ou melhor, uma alta performance consistente no longo prazo? E uma pergunta difícil, mas você vai saber tratar muito bem. Como que o investidor tem que entender e aproveitar da descorrelação em relação ao Ibovespa? Conta para a gente, por favor. Vou começar por essa final. Assim, o Ibovespa é a média de mercado, né? É um índice que representa a média do mercado. Você consegue ter acesso ao Ibovespa ou montando um portfólio ultra diversificado com a composição parecida com o do Ibovespa, ou até tem os ETFs, né, hoje, que são fundos com taxa de administração bem baixa, que você tem exposição ao Ibovespa. A nossa proposta aqui é de ser um fundo de alta performance, eu conseguir gerar o adicional, né, não entregar o retorno médio, entregar o retorno bem acima do médio. A gente consegue fazer isso, não consegue fazer isso no curtíssimo prazo, não domina essa expertise.
mas em horizontes, que é o nosso horizonte de investimento, 3 a 5 anos, a gente faz isso com uma consistência grande com essa metodologia de investimento nossa. Então, desde o começo do fundo, o Ibovespa entregou, se não me engano, 6% ao ano. A gente também teve uma infelicidade. A gente começou o fundo, o Selection, que é o nosso carro-chefe, em 2010, um pouquinho antes da eleição da Dilma. Então, a gente pegou um turbilhão de vários anos pela frente. E o Ibovespa não foi bem. Nesse período todo, dá uns 6%, 7%. O fundo entregou quase 20% ao ano. Então, é um resultado bem acima. Teve anos que ficou abaixo, teve anos que foi negativo, mas nesse intervalo de 3 a 5, porque ele foi desenhado para isso, né? Foi desenhado para... Você só consegue ter um desempenho destacado com essa visão de longo prazo se ele for muito diferente do índice. E do ponto de vista do investidor, além da questão da performance, que a gente está buscando uma performance maior do que a média, é a questão que você citou de diversificação. Uma das máximas, e não só máximas, realmente acho que conceitos mais importantes é você não ter todos os ovos na mesma cesta, é diversificar mesmo, porque... O nosso mantra aqui, Pois é, em investimentos, isso a gente lida com incerteza, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer isso, que por mais que a gente faça um bom trabalho aqui e tente dominar as variáveis, é incerteza. Então, a melhor maneira é diversificar. E eu tendo um portfólio que está buscando uma performance que é diferente do Ibovespa, né? Eu trago mais um componente de diversificação para uma carteira de renda variável dos nossos investidores, né? Então, é aí que a gente enxerga essa diferença do índice. Em relação aos principais, assim, como é que a gente compõe a carteira, de novo, eu acredito em diversificação. A gente, historicamente, em função da limitação do tamanho do mercado, trabalhava com 20 ações no portfólio, em que eu tinha ali uma combinação de eu consigo expressar muito bem uma convicção de investimento em tamanho razoável, que vai fazer diferença para o fundo, mas eu tenho um grau de diversificação que me dá uma boa diversificação com 20 papéis. A gente está conseguindo fazer, a partir dos últimos 2 anos, uma diversificação maior. Eu estou conseguindo ter 30 posições na carteira, porque eu estou enxergando oportunidades com esses nomes novos que vieram ao mercado, e eu tenho equipe para isso. Então, a gente consegue olhar e investir num número maior de empresas sem perder a profundidade de análise. Então, a minha carteira hoje ela tem essa concentração desses nomes principais aí, que todos eles são nomes que têm uma liquidez maior também, e daí uma quantidade maior de empresas hoje, algumas delas representam 2% da carteira, mas com uma perspectiva de crescimento muito grande ali. Eu acho que essa combinação me dá uma relação retorno potencial e diversificação que eu acho ideal. Eu acho melhor até do que a gente tinha no passado em função do que está acontecendo no mercado. Perfeito. Um dos temas mais recorrentes hoje em dia é o ESG, né? Você já pincelou em uma das suas respostas, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais e falasse qual o peso dessa sigla nas avaliações da Equitas nas empresas investidas. Olha, a sigla é um negócio novo. A gente começou a aderir ao PRI, que é uma iniciativa que começou na ONU, assim, de promover, vindo pelo lado dos investidores, né, promover, meio que empurrarem as empresas a adotarem boas práticas no lado de ESG. Agora, a maneira de fazer isso, o impacto real que vai ter lá na frente, ele ainda, eu diria que a gente está numa fase ainda muito inicial para ter conclusões muito fortes sobre isso. A gente só sabe o seguinte, a gente sabe que é uma tendência, que a gente tem que olhar para isso e estamos incorporando no nosso processo de investimento o que está descrito lá pela metodologia de ESG, mas o que está por trás, que é você prestar atenção para elementos de sustentabilidade, sempre tiveram no nosso processo de análise, que isso é inerente a um processo a parte do processo de análise de alguém que olha para investimento de longo prazo e com essa abordagem que você chamou o bottom-up, o micro, né? Então, assim, eu quero entender como é que a empresa se relaciona com seus funcionários, com seus fornecedores, com seus clientes, como é que ela lida com questões ambientais, porque isso sempre foi um tema para a gente relevante do lado de analisar oportunidade de investimento versus risco, né?
Então, o que a gente está fazendo agora é traduzir isso que sempre foi feito, colocando dentro das metodologias que estão sendo hoje mapeadas e auditadas até por órgãos como o PRI, né? Muito bom. A gente está chegando aqui a 1 hora de live praticamente, o tempo voa. Eu vou te fazer aqui uma última consideração que acho que vai sintetizar tudo que você falou aqui tão bem nessa última hora. E você me ajuda aqui contribuindo com o teu raciocínio. Quando a gente investe em empresas, a gente pode ter o pertencimento de se sentir sócio daquela empresa, ou seja, participar de uma forma indireta no crescimento qualitativo do negócio. Então, o Velo Invest tem realmente o poder de longo prazo? Não, sem dúvida tem. Essa nossa abordagem aqui, eu acho que não deveria, não tem por que ser diferente. As pessoas realmente, quando você compra uma ação, eu acho que a abordagem correta, tem gente que olha para tentar adivinhar qual vai ser o preço de amanhã, ou da semana que vem, do mês que vem, né? Essas flutuações de curto prazo são ruídos que acontecem. A gente tem uma abordagem, e o Velho Investing essa abordagem de você encarar aquilo ali como o que ela é, né? Que é uma participação na companhia, que vai te dar direito a uma participação nos resultados da empresa. Você vai se beneficiar de tudo o que acontecer de evolução ali qualitativa, que vai, em algum momento, também se refletir em resultados, né? Essa abordagem que está por trás aqui do investimento de longo prazo, do Velho Investing, e sim, eu acho que ela está mais viva do que nunca. Boa. Andréia? Perfeito. Como o Henrique falou, passou muito rápido o tempo, né? O tempo voou. Normalmente a gente encerra nossas lives aqui pedindo para o convidado deixar um recado, uma mensagem, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, assistindo a gente. Tá joia, pessoal. Não, assim, o recado é que a gente está num momento de fato especial aqui, um momento único, de várias coisas boas acontecendo no mercado de ação, um momento de desenvolvimento do mercado local, um momento especial para mim. Eu comecei a carreira há 25 anos atrás, esperando o desenvolvimento do mercado brasileiro, e isso demorou bastante, mas ele está chegando, ele está acontecendo agora, é um momento muito, muito importante. E é um momento de oportunidades riquíssimas para quem tem essa abordagem de longo prazo. Mas eu deixar assim, a mensagem tem que ter, para capturar essas oportunidades, eu acho que tem que ter abordagem de longo prazo mesmo, tem que ter paciência, controle aqui emocional, que é parte também, a gente não falou, mas é parte importante do processo de investimentos, mas tendo isso, eu acho que a gente está num momento muito especial. Acabou sendo uma mensagem longa aí, mas enfim, é meu recado. Perfeito. Obrigada pela sua participação, Luiz. Vou passar a palavra aqui para o Henrique para fazer o encerramento. Obrigado, André. Seu, o prazer e o privilégio foi nosso. Quero agradecer muito a tua presença e disponibilidade para falar com a gente direto dos Estados Unidos, da Lorena Mantini, uma comercial de alta qualidade, da minha parte, né, aqui, dona do relógio, Andréia. Andréia, estamos juntos sempre, tá? Quase corri para aí agora há pouco. E, bom, fechar depois disso tudo é difícil, né? Então, imagina que aqui na OL a gente procura ter um processo de investimentos que guarda muita similaridade com o que o Luiz Amaral faz na Asset. A gente tem necessidades de estudo e aprimoramento profissional permanente. Nós buscamos parcerias com as melhores equipes de gestão do mercado, com toda a humildade de saber que tem incertezas pela frente. Eu queria reforçar 5 palavrinhas mágicas que devem servir de mantra: diversificação, racionalidade, disciplina, tempo e paciência. E no site da Equitas tem um campo lá no Insights que o time do Luiz divulga vários livros de qualidade que a gente deve conhecer. Então, não deixe de navegar no site da Equitas, que tem material de muita inteligência nas cartas, nos relatórios e nas dicas de leitura. Recomendo aqui a todos.
E, para fechar, a gente está numa jornada de longo prazo, temos certezas que incertezas vão ocorrer, e o time da OL está preparado para apoiar cada investidor, suas famílias, empresas, para desenhar uma política de investimentos eficiente, consistente, com todas as proteções possíveis para buscar alta performance. Contem com o time da OL. Uma boa semana, saúde para todos. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Obrigada mais uma vez, Luiz. Obrigada, Lorena. Obrigada, Henrique. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Ótimo papo com vocês e boa semana para todos. Obrigada, gente. A todos. Luiz, Lorena, até breve. Até breve. Tchau, tchau.